Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre o quarto mandamento, aquele mandamento que tem que ver com o dia do sábado como um dia de guarda. É um tema bem discutido no meio teológico, alguns grupos dizem que sim, outros grupos dizem que não, e hoje nós vamos entender pela palavra se devemos ou não observar esse dia. Vamos lá? Um dos argumentos utilizados para que não seja necessário guardar o sábado hoje é que o sábado, na verdade, é um preceito, é uma lei apenas para os judeus. Será isso verdade? Eu gostaria de compartilhar um verso da Bíblia que parece desmontar esse argumento. E havendo Deus terminado no dia sétimo a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Veja bem, o Senhor estabelece o dia de guarda, o sábado, assim que ele conclui a criação deste nosso planeta. No sexto dia ele havia criado tudo, ser humanos, vegetais, animais, organizado o planeta, e no sétimo dia ele cria o próprio dia. Não foi criado nada naquele dia a não ser o próprio dia. É como se fosse um feriado onde se comemora a criação de Deus, onde se reconhece que Ele é o Criador, é o memorial da criação. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que quando Deus ordena a observância e o descanso do sábado, Ele ordena isso ao primeiro casal, Adão e Eva. E nós sabemos que todos somos filhos de Adão e Eva. Adão e Eva não tinham nacionalidade, eles não eram alemães, eles não eram brasileiros, eles não eram americanos, eles representavam toda a humanidade. Então, se Adão e Eva não tivessem pecado e desse continuidade à sua descendência, hoje todos estariam observando o sábado. Veja, então esse argumento de que o sábado é somente para judeus não é verdade. O sábado foi dado para a humanidade, aos nossos primeiros pais. Ok, pastor, mas e depois do pecado? Nós sabemos que Adão e Eva pecaram, e acredito que depois do pecado não haja mais necessidade. Será? Eu gostaria de lembrá-los que na sequência do pecado, avançando um pouco no tempo, o povo de Israel foi levado escravo para o Egito, onde ficaram aproximadamente 430 anos, até que Deus chamou Moisés como libertador daquele povo. E nós conhecemos a história, houve as 10 pragas, e quando eles atravessam o mar e já estão no deserto, sob as ordens de Deus, uma das coisas que Deus faz é restituir o sábado. Veja, no Egito não havia como observar, pois esses eram escravos. Agora que pertenciam novamente ao povo de Deus, eles são orientados por Deus a observar esse dia. E como Deus fez isso? Como um grande mestre, ele usou uma forma muito didática. O povo não tinha comida no deserto e nós sabemos que Deus enviou o maná, o pão que descia do céu. Este maná era um floquinho branco que cobria todo o deserto como se fosse neve. Só que o Senhor dava apenas a porção suficiente para o dia, para que o povo exercesse confiança nele. Então o povo deveria colher apenas o suficiente para aquele dia. Se colhesse a mais, no outro dia aquela quantidade a mais bichava, apodrecia. Só que na sexta-feira o maná caía em dobro, e o povo então, sobre recomendações de Moisés, que Deus havia falado para ele, tinha o direito de colher uma porção dobrada do maná. Por quê? Porque no sábado o maná não caía, então eles deveriam reservar a parte para a sexta e para o sábado. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto é sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, e nele não haverá. O sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusarei guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Entendeu? Então, depois do pecado, o Senhor ordena ainda o seu povo a continuar observando esse dia. E até mesmo os estrangeiros
que queriam fazer parte da adoração ao Deus verdadeiro, ingressando ao povo de Israel, como diz o livro de Isaías, no capítulo 56, eles também, ao fazer parte do povo de Israel, deveriam observar o sábado. Depois você pode ler atentamente ali o capítulo 56 do livro de Isaías. Ok? Bem, ainda sobre o sábado, nós vemos que nós falamos no último estudo sobre a lei de Deus, nós vimos que Deus fez questão de colocá-lo como o quarto mandamento na primeira placa de pedra, que tem que ver com amar a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu observo esse dia, porque esse dia é o feriado onde comemoramos o Criador de todas as coisas, o nosso Deus, certo? Em Êxodo, no capítulo 20, no verso 8, diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado. O Senhor disse, não se esqueça desse dia. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não é de Moisés, não é de ninguém. O sábado é de Deus. Certo? E a Bíblia continua dizendo, o Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pode Deus voltar atrás da sua palavra? Malaquias capítulo 3, verso 6 diz que Deus não muda. Então, se Deus abençoou um dia, certamente Ele não vai desabençoar. Veja, a partir do momento que Deus abençoou aquele dia, Ele permanece abençoado até os dias de hoje. Eu gostaria de convidá-los agora a ler o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 4 e no verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Esse texto está falando de Jesus. Jesus tinha o costume de adorar a Deus aos sábados na sinagoga. E ainda no verso 31 diz, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava no sábado. Era costume de Jesus, pois Jesus era judeu, e ele, a Bíblia diz que cumpriu toda a lei. Jesus guardava o sábado, e ele é o nosso exemplo. Será que se ele fazia isso, não devemos nós também fazer? Mas alguns ainda insistem e dizem que apenas Jesus guardava o sábado, que os seus discípulos não guardavam o sábado, ou que após a morte de Jesus não era necessário mais guardar o sábado. Então eu gostaria de convidar você, ainda no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 54, diz o seguinte: fala sobre a morte de Cristo, aquela sexta-feira. Jesus morre por volta das 3 horas da tarde, e sexta-feira, segundo a Bíblia, sexta-feira ao anoitecer já começa o sábado. O sábado não começa a partir de meia-noite. O horário, a marcação de horário bíblica é de pôr do sol a pôr do sol. Ou seja, ao escurecer do dia já inicia o novo dia. Na sexta-feira, quando o sol se põe, já se inicia o sábado. É só você ler o livro de Gênesis no capítulo 1 e observará essa ordem de horário. Houve tarde e manhã e o primeiro dia, diz o livro de Gênesis. Mas vamos ler. E tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, ou seja, sexta-feira, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Você entendeu? As mulheres, as que apoiavam Jesus, alguns dos discípulos que seguiram Jesus, que viram a crucificação, eles seguiram Jesus até o túmulo, e diz que algumas mulheres começaram ali preparar o corpo de Jesus,
com ervas aromáticas, enfim, e estava acabando a sexta-feira, estava iniciando o sábado, e sabe o que elas fizeram? Elas poderiam ter a desculpa, afinal o seu mestre havia acabado de falecer, mas elas se retiraram e descansaram no sábado, o segundo mandamento. O que isso nos diz? Nos diz que Jesus, enquanto vivo, não ordenara aos seus discípulos, nunca dissera que o sábado não deveria mais ser guardado. Pelo contrário, Jesus deu exemplo que esse dia deveria ser observado. Mas ainda alguns insistem e dizem o seguinte: ora, Jesus guardou, ok, alguns dos discípulos guardaram, ok, tudo certo, mas Paulo, o apóstolo Paulo diz que não precisava guardar o sábado. Seria isso verdade? Nós vimos no último estudo que Paulo diz que, ora, anulamos a lei pela fé de maneira nenhuma, antes nós confirmamos a lei pela fé. Paulo também diz que a lei é santa, justa e boa. Então, será que Paulo transgrediria a lei de Deus? Eu acredito que não. E eu quero convidá-los a ir no livro de Atos, no capítulo 13. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhe falasse essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, o persuadiram a perseverar na graça de Deus. E no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Paulo foi pregar numa sinagoga, ele pregou no sábado como era seu costume. Então os líderes falaram: Paulo, você pode voltar no próximo sábado e pregar o mesmo sermão? Observe, Paulo respeitava a lei, Paulo guardava o quarto mandamento. Ah, mas ele fazia isso porque estava entre os judeus, e como estava pregando para os judeus, então ele não iria fazer diferente, senão ia provocar escândalo. Será? Ainda no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do verso 13, parece que é uma outra história. Paulo não está aqui com os judeus. Veja o que diz a Bíblia. No sábado saímos da cidade junto para o rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Paulo está na cidade de Filipos, cidade da Macedônia, falando a gentios. É dia de sábado e ele está longe de uma sinagoga, longe de uma igreja. Ele então começa a observar o melhor lugar ali para que ele e as pessoas que o seguiam assentassem e adorassem a Deus através da oração, através da palavra. Para completar, ainda o apóstolo Paulo, no capítulo 17, no verso 1 e 2, diz o seguinte, no verso 2: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados e arrazoou com eles acerca das Escrituras. Em outra localidade, como costume de Paulo, Paulo guardava o sábado, ensinava a palavra de Deus com maior fervor ainda neste dia sagrado. Então, Jesus observou o sábado, os discípulos observaram o sábado, o apóstolo Paulo observou o sábado. Não tem algo estranho nessa história? Por que hoje as pessoas dizem que o sábado não deve ser observado? O livro de Isaías, capítulo 66, ele tem que ver com profecia tanto naquele momento quanto futura. Tinha que ver com uma promessa à restauração de Israel naquele tempo, mas também projeta para o final dos tempos, projeta para o reino de Deus, que ainda nem aconteceu, que vai acontecer, está além do nosso tempo. Falando do novo céu e a nova terra, o profeta Isaías diz o seguinte: porque como no novos céus e na nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo que quando esse período de pecado acabar, quando o reino de Deus for restabelecido, nós iremos adorá-lo em um ciclo mensal e em um ciclo semanal. A Bíblia diz que de um sábado a outro virão toda a carne, toda a humanidade a adorar o Senhor lá no paraíso restaurado. Veja, o sábado era observado pelos primeiros pais, Adão e Eva. O sábado foi ordenado por Deus no
no deserto, quando são libertos da escravidão do Egito. O sábado é guardado por Jesus no Novo Testamento, é guardado por seus apóstolos, pelos discípulos, pelo apóstolo Paulo. Isaías diz que deve ser guardado, que será guardado no céu, no paraíso, no Éden restaurado. Veja, não parece estranho para você? Porque hoje muitas igrejas dizem que esse dia não deve mais ser observado. E se eles estiverem errados, eu gostaria que você pensasse nisso. Bem, gostaria também nesse momento de apresentar um texto que está em Apocalipse, capítulo 7. Você provavelmente já ouviu falar sobre a marca da besta, é ou não é? Muitas igrejas exploram esse assunto, dizendo que a marca da besta pode ser um código de barras, cartão de crédito, um chip implantado sobre a pele. Eu quero lhe dizer que isto não é verdade segundo a Bíblia, mas isso é tema de um outro estudo. Mas o que as pessoas esquecem, o que os líderes religiosos esquecem de falar, que antes de existir a marca da besta, existe a marca de Deus. Você sabia disso? Na verdade, Satanás é um imitador de Deus, ele copia Deus em tudo que Deus faz. Em Deuteronômio capítulo 6, diz que o nosso Senhor, nosso Deus, colocaria uma marca sobre a fronte e sobre a mão direita daqueles que o servem. E falava isso lá no livro de Deuteronômio capítulo 6, referente aos seus mandamentos. Os mandamentos é uma marca no servo de Deus. Jesus disse, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Mas o livro de Apocalipse, no capítulo 7, diz o seguinte: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte dos servos de nosso Deus. Viu? Então Deus tem uma marca, e Deus coloca uma marca sobre os seus seguidores, sobre os seus servos. Coloca a marca na fronte e também na mão direita. Eu não devo estar tão preocupado sobre qual é a marca do diabo, eu devo estar preocupado sobre qual é a marca de Deus, porque se eu tiver com o selo de Deus, com o sinal de Deus, com a marca de Deus, então não preciso me preocupar com o selo do diabo. Mas pastor, afinal, qual é o selo de Deus? A Bíblia diz aqui em Apocalipse que antes da destruição final, antes do juízo final, são 4 anjos destinados a fazer destruição. Claro que numa linguagem simbólica. Mas antes da destruição, Deus pede que uma mensagem urgente seja pregada. E esta mensagem é a que sela o servo de Deus. Afinal, qual é o selo de Deus, pastor? Eu já estou curioso, eu preciso saber, eu quero saber se estou selado, sim ou não. Você quer saber mesmo? Tem certeza? Muito bem, a Bíblia não nos deixa enganar. A Bíblia revela claramente qual é o selo de Deus. E eu gostaria de conduzi-los ao livro de Ezequiel, no Antigo Testamento. Nós vamos ler o capítulo 20, o verso 12 e também o verso 20. Ezequiel, capítulo 20, o verso 12 diz o seguinte: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O profeta aqui fala do passado, que no passado, o sábado, a guarda do sábado, foi um sinal entre Deus e os servos de Deus. Mas se eu for no versículo 20 do capítulo 20, diz o seguinte: santificai os meus sábados, pois servirão no futuro de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Você entendeu? O sábado é o selo de Deus, tanto no passado quanto no futuro. É a maneira ao qual Deus identifica os seus filhos, os seus servos, através da obediência àquelas coisas que Deus falou, os mandamentos que Deus falou. E agora,
A pergunta é, agora que eu sei, pastor, que o sábado existe desde o princípio, depois do pecado, Jesus guardou, os discípulos guardaram, os apóstolos guardaram, o deserto foi guardado, os estrangeiros que se achegavam a Israel deveriam obedecer esse mandamento. Foi colocado na placa dos 10 mandamentos que tem que ver com amar a Deus. No novo céu será observado esse dia. O selo de Deus é o Shabat, é o sábado bíblico. E agora, o que eu devo fazer, pastor? Afinal, eu não posso guardar o sábado. Eu tenho um trabalho, eu preciso sustentar minha família. O meu líder religioso, o meu pastor, as pessoas que eu conheço dizem que isso é uma besteira, que isso não é verdade, que Jesus aboliu. Então eu faço um desafio para você. Me mostra um versículo onde diz que Jesus aboliu o sábado. Onde Jesus fala, ele fala, eu estou abolindo o sábado. Só me mostre um versículo na Bíblia, porque eu ainda não encontrei. Em Atos capítulo 5, no verso 29... Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E a pergunta é, você decide obedecer a Deus através desse livro, aquilo que está escrito nele, ou aquilo que os homens falam, que os pastores, que os líderes religiosos, que presbíteros, que apóstolos falam? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Mas pastor, como é que eu devo fazer então? Eu tenho um trabalho no dia de sábado. Querido amigo, eu quero lhe deixar uma passagem da Bíblia que talvez possa te motivar a tomar uma decisão em relação a este assunto. No livro de Isaías, no capítulo 58, a partir do verso 13, o Senhor nos dá uma esperança. E diz o seguinte, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e dia santo do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus próprios caminhos, e nem pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então há uma promessa de Deus. Ele disse que se formos fiéis aos seus mandamentos, Ele faz uma aliança conosco, e Ele nos abençoa, Ele nos sustenta com a herança que sustentou Abraão, Isaque e Jacó e todos os seus servos ao longo da história. Ele nos faz cavalgar sobre os altos da terra, nos torna grandes perante os homens. Qual vai ser a sua decisão? Você agora sabe que o sábado é uma verdade bíblica e que deve ser observado, embora os homens tenham pisado neste dia sagrado. Mas a escolha é sua. Que você possa tomar a melhor decisão. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.